Você já imaginou estar à mesa com Jesus? E de repente, ele te olha nos teus olhos e diz: um de vocês me trairá. Hoje, você vai descobrir o gesto que levou Judas à traição, o que Jesus fez naquela noite. Vamos percorrer cada detalhe dessa noite: o ambiente, os costumes, os olhares, o momento exato em que o coração do traidor se rompeu. Você também vai ver o quanto o corpo e a mente de Cristo suportaram, e porque nenhum ser humano seria capaz de suportar o que ele suportou. Esta é a primeira hora das últimas 21 horas de Jesus, as horas mais dolorosas, solitárias e humanas da história. É quinta-feira, por volta das 6 da tarde, em Jerusalém. A cidade vibra com a Páscoa. As casas estão cheias, o cheiro de cordeiro assado invade as ruas e famílias celebram o livramento do Egito. Mas no alto de uma casa simples, um grupo de homens se reúne para uma ceia diferente. Era o costume dos judeus reclinar-se ao chão, apoiando-se em almofadas. A mesa era baixa, o vinho doce, o pão sem fermento. Tudo naquela noite seguia o ritual antigo, menos o coração de Jesus. O relógio da eternidade marcava o início das últimas horas da vida do Cordeiro. E enquanto os discípulos sorriam e conversavam, o Mestre os observava em silêncio, sabendo que cada um deles carregava um futuro que ele já havia visto. A ceia não era apenas uma refeição. Era o primeiro ato do sacrifício. Agora pense comigo. A mente humana não consegue suportar a antecipação da dor. Quando o corpo sabe o que está por vir, o coração tenta negar, os músculos se tensionam e o cérebro grita em silêncio. Jesus estava ali, sorrindo com os amigos, mas dentro dele a tempestade já havia começado. Ele sabia que seria traído, abandonado, espancado e crucificado, e mesmo assim partiu o pão com mãos firmes. Essa é a definição do amor perfeito. Continuar amando quando o amor dói. Muitos psicólogos chamam isso de agonia antecipatória. É sofrer o amanhã antes que ele chegue. E foi ali, no meio da conversa e do riso, que Jesus olhou para os olhos de Judas e o tempo pareceu parar. Ele já sabia, Judas deduzia, mas ninguém na mesa entendeu. E o olhar de Jesus não era de raiva, era de compaixão. Então ele pegou o pão e partiu. Mergulhou no molho e o entregou a Judas. Um gesto de amizade, um gesto que depois quebraria a alma do traidor. Enquanto as mãos de Cristo estendiam o amor, o coração de Judas endurecia. E naquele instante, a história registrou as palavras que ecoariam por milênios. E logo, Satanás entrou nele. Judas não foi forçado a fazer nada. Ele age por vontade própria, mas dentro de um contexto previsto soberanamente. Jesus não faz Judas trair, mas cria o ambiente onde o coração de Judas se revela. Veja, o que você tem de fazer, faça depressa. João 13, 27. Jesus entrega o pão, gesto de amizade e honra, e Judas, ao recebê-lo, fecha o coração. O texto diz: e logo, Satanás entrou nele. Na simbologia judaica, o anfitrião dava o primeiro pedaço ao convidado de honra. Ou seja, Jesus honra Judas, e o gesto de amor é o gatilho da traição. Jesus não fez algo para provocar o mal, mas o amor incondicional dele revelou o mal que já estava em Judas. Psicologicamente, Judas vivia o conflito entre crença e conveniência. Ele esperava um Messias político, não um servo sofredor. Então, quando Jesus lava os pés dos discípulos, inclusive os dele, Judas sente algo que a psicologia chama de dissonância moral. Quando a bondade do outro te constrange porque te lembra quem você é. Essa cena é o ápice do desconforto humano diante da santidade. Por isso, sim, Jesus fez algo. Ele amou Judas até o fim. E esse amor revelou o coração de Judas, não o induziu à traição. Portanto,
Quando Jesus olhou para Judas, ele não viu um inimigo. Ele viu um amigo perdido e, mesmo assim, o chamou para perto. Você sabia que o corpo humano reage à dor muito antes da primeira ferida? Médicos chamam de resposta pré-traumática. O coração acelera, os músculos se contraem e o sangue flui com força. A pressão interna aumenta tanto que pequenos vasos se rompem. É quando o suor se mistura ao sangue. Os estudiosos da medicina bíblica acreditam que Jesus começou a sofrer fisicamente ainda durante a ceia. A tensão, o estresse, a consciência de tudo o que estava prestes a acontecer provocaram uma descarga de adrenalina que nenhum homem comum suportaria por muito tempo. O corpo dele já estava se preparando para morrer. A mente, porém, continuava firme. E é isso que o torna tão incomparável. O Filho de Deus não resistia por força física, mas por propósito divino. Agora imagine que você está naquela mesa. O ar está pesado. O cheiro do pão, do vinho, das lamparinas queimando óleo. Todos riem, mas você sabe que um deles vai te trair. Você olha para ele e, em vez de ódio, sente compaixão. Você quer perdoar antes mesmo que o pecado aconteça, mas o perdão não impede a dor. É nesse ponto que a alma começa a sangrar. A mente dele gritava em silêncio, o corpo tremia de tensão e a solidão já se aproximava. O amor que ele oferecia não era compreendido pelos seus, e enquanto partia o pão, Jesus partia também o próprio coração. A dor dele começou ali, antes da cruz, antes do açoite, antes da coroa, foi a dor de continuar amando quem iria traí-lo. No próximo episódio, a mesa se esvazia, o pão acabou, mas o peso do amor continua. Lá fora, o vento sopra sobre o Monte das Oliveiras, o cordeiro caminha para o Getsêmani. O corpo cansado, o coração apertado e o céu em silêncio. Dentro de instantes, o sangue começará a brotar do rosto, e o Filho de Deus começará a sentir o abandono do Pai. Mas o que vem agora é a parte da história que quase todo mundo conhece, mas quase ninguém sabe explicar. O que realmente aconteceu no Getsêmani? Qual foi o verdadeiro motivo do suor de sangue? O mundo se acostumou a ouvir essa história, mas nunca entendeu o que ela esconde. E no próximo episódio, nós vamos revelar o que a maioria nunca percebeu: o limite entre o corpo humano e a de uma sabedoria divina.